Oi, gente. Então, hoje falando aqui sobre meu vídeo de quinta-feira, o assunto fundamental, ainda mais nessa época de pandemia, né? Que é o link, a relação entre a sua dieta e as chances de você, quando for contrair o coronavírus, ser hospitalizado e vier a morrer, tá? Então, esse episódio é baseado outro dia num podcast do Michael Pollan. Quem é Michael Pollan, para quem não conhece? É aquele autor super famoso que fez aquele best-seller O Dilema do Onívoro, né? Então é um cara que fala muito sobre comida, é um best-seller internacional. E outro dia eu estava vendo ele conversando num podcast e ele veio com números que eu fiquei chocante. Eu já sabia mais ou menos, mas quando eu vi os números eu fiquei completamente chocado, né? Então eu vou citar uns números para vocês entenderem qual é o assunto. Ele fala o seguinte, né? No caso dos Estados Unidos, isso pode ser repetido para vários países. No caso dos Estados Unidos, na pandemia de Covid, 40%, 49% das pessoas que foram internadas por Covid, né, tiveram uma versão mais séria, que tiveram que ter sido hospitalizados, 49% sofriam de hipertensão, 48% eram obesos e 28% eram diabéticos, né? Então eu já tinha lido sobre isso, ficou mais claro. Onde que está tendo mais morte por coronavírus? Os dois países mais afetados são Estados Unidos e Brasil. E não é coincidência que nesses dois países tem uma epidemia de obesidade, né? Gente comendo comida ultraprocessada, as pessoas obesas, as pessoas hipertensas, as pessoas diabéticas, né? O Brasil entra nesse mesmo caso. E se você for estudar onde que teve mais morte e internação nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil se repita também, são nas comunidades negras e hispânicas. Por quê, né? São pessoas, nos Estados Unidos é muito mais barato você comer junk food, comida processada, do que uma comida mais natural. Então, infelizmente, essas comunidades que têm menos acesso, a menos recursos, acabam optando por comidas ultraprocessadas, até por uma economia, ou a gente às vezes que trabalha muito não tem tempo de preparar um alimento, mas a conclusão é que as pessoas estão morrendo por causa das suas escolhas em relação à sua alimentação, né? O Michael Pollan fala o seguinte também, a dieta típica hoje em dia das sociedades do Ocidente, né? É uma dieta que inflama o seu corpo aos poucos, né? Então você vive com um nível pequeno de inflamação no seu corpo. Isso ao longo de décadas vai te matando, porque você vai tendo problemas cardiovasculares, você vai ficando diabético, até o Alzheimer hoje em dia é ligado à sua dieta, tá? Então, é fundamental hoje em dia, tá todo mundo apavorado, lendo, vai vir a nova variante Delta e depois vai vir a Beta. A gente vai ter que conviver anos com essa doença, essa que é a realidade. Mas se a gente souber fazer uma dieta que ele chama de anti-inflamação, que seria isso? Uma dieta de inflamação inflamatória seria alimentos ultraprocessados, incluindo farinha, açúcar, álcool, né? Muito estresse também potencializa isso tudo, né? Então, se você realmente quer se proteger do coronavírus, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar seus hábitos alimentares, tá? É fundamental. Então, você vai comer mais verduras, mais legumes, menos proteína animal, tá? Você faça essa substituição, ainda mais com o preço da carne do jeito que está, você só tem a ganhar. É, Mais exercício físico também, tá? Que isso vai diminuir teu nível de cortisol, do estresse, né? Então, existem maneiras fáceis, tem que ter disciplina, tem que fazer o dever de casa, mas dá para ter uma qualidade de vida muito melhor e a melhor proteção, na verdade, a melhor vacina de todas é você estar se alimentando bem, o que eles falam, cuidando do seu microbioma, né? Microbioma é tipo a sua flora intestinal, né? É esse aliado natural que você já tem no teu intestino, que é a primeira barreira contra os vírus. Você estando com o seu microbioma saudável, ali você já começa
combater os vírus que entram no seu organismo. Tá, gente? Então, muito interessante esses links. A gente tem que ficar ligado na nossa dieta, ainda mais nesses tempos, tá? Tirar os alimentos ultraprocessados, substituir por escolhas mais saudáveis. O seu corpo e sua saúde agradecem. Grande beijo aí para todo mundo.